Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um conceito que, olha, pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga a educação. O desenho universal para a aprendizagem, ou DUA para facilitar. A proposta aqui é uma baita inversão de lógica. E se o problema da dificuldade de aprender não estiver na pessoa, mas nas barreiras do próprio ensino? Vamos pensar juntos. Quando alguém na turma não consegue acompanhar, qual é a primeira reação? Geralmente é procurar o que há de errado com aquela pessoa, né? Mas o DUA chega e propõe algo radical. E se a gente olhar para isso como um problema de design, um problema na forma como a experiência de aprender foi desenhada? Pois é, essa pergunta aqui muda tudo. A resposta que a gente se acostumou a ouvir sempre apontou para o indivíduo. Mas a ideia de uma educação realmente inclusiva desafia a gente a virar essa lógica de ponta cabeça e a colocar o nosso próprio método de ensino na berlinda. E aqui fica claríssima essa mudança de perspectiva. A mentalidade antiga, sabe, ela diz, essa pessoa tem um déficit. Já a mentalidade do DUA pergunta, que barreiras o meu plano de aula, o meu material está criando sem querer? A responsabilidade, então, sai de quem aprende e passa para quem arquitetou a aprendizagem. Essa é a grande virada de chave. E para entender o DUA de verdade, a melhor analogia vem de um lugar que a gente nem imagina, a arquitetura. Foi de lá que veio o conceito de desenho universal, com uma ideia tão simples quanto poderosa. Pensa numa rampa de acesso num prédio. Ela foi pensada, claro, para garantir que uma pessoa em cadeira de rodas pudesse entrar. Mas, na prática, quem mais se beneficia dela? Alguém empurrando um carrinho de bebê, um entregador com uma pilha de caixas, uma pessoa que está voltando de viagem com malas pesadas, alguém que torceu o pé. Uma solução que foi criada para um grupo acaba, no fim das contas, ajudando todo mundo. E é exatamente essa a genialidade do DUA. Em vez da gente criar um currículo padrão, tamanho único, e depois ficar fazendo um monte de remendo e adaptação para quem não se encaixa, o DUA diz, vamos planejar já pensando na diversidade. Ele parte do princípio que a variabilidade entre as pessoas é a regra, não a exceção. Sabe, simplesmente não existe um aluno padrão. Tá legal, a ideia é brilhante, mas como é que isso funciona na prática? Bom, o DUA se apoia em 3 grandes pilares. Cada um deles responde a uma pergunta fundamental sobre o processo de aprendizagem. Vamos dar uma olhada em cada um. São esses 3 aqui: engajamento, representação e ação e expressão. Se a gente parar para pensar, eles cuidam do porquê, do que e do como se aprende. O objetivo final de tudo isso é formar o que se chama de aprendizes especialistas, ou seja, pessoas que são motivadas, que sabem como aprender e que têm um conhecimento amplo e sólido. O primeiro pilar, o engajamento, é o motor de tudo. É o porquê. Como a gente desperta o interesse e mantém a motivação. A chave está em dar opções, em conectar o conteúdo com a vida real de quem está aprendendo e, claro, em dar suporte para que cada um se sinta seguro e autônomo. Aí vem a representação, que cuida do quê? Nem todo mundo absorve informação do mesmo jeito, né? Então a ideia é simples, diversificar os formatos. O mesmo conteúdo pode ser apresentado em texto, em áudio, num vídeo, num gráfico. Ao oferecer vários caminhos para o conhecimento, a gente multiplica as chances de que ele seja de fato compreendido. E por fim, o pilar da ação e expressão, que é o como. Pensa bem, se a gente aprende de jeitos diferentes, por que todo mundo teria que provar o que sabe de um único jeito? A proposta aqui é flexibilizar a avaliação, permitir que o conhecimento seja mostrado através de um texto, de um podcast, de um projeto prático, de uma apresentação. A teoria é fantástica, a gente já viu, mas e as ferramentas? Como é que a gente tira esses princípios do papel e leva para o dia a dia? É aqui que entram algumas ajudas práticas. Uma grande aliada nesse processo é a tecnologia assistiva, ou TA. E aqui é muito importante quebrar um mito. TA não é só aquele equipamento super caro e tecnológico. Não, não. É qualquer recurso, por mais simples que seja, que remove uma barreira e ajuda uma pessoa a participar e a aprender. Olha só que interessante a variedade. Tecnologia assistiva pode ser um software que lê a tela do computador, sim, mas também pode ser um simples engrossador de lápis, um pedaço de borracha que ajuda a ter mais firmeza para escrever, uma prancha de comunicação feita de papelão. É TI. O foco nunca é na tecnologia em si, mas no resultado, remover as barreiras. E tudo isso nos leva para a grande mensagem por trás do desenho universal. A inclusão, quando a gente olha por essa lente, não é algo que acontece por acaso, não é um remendo de última hora. É um ato de planejamento, de intenção. Essa frase resume a alma do negócio. Inclusão de verdade não é adaptar a aula para quem ficou para trás.
é desenhar a aula desde o comecinho, já imaginando que pessoas com necessidades e estilos diferentes estarão ali. É, no fundo, pensar na rampa antes mesmo de começar a construir a escada. E a gente termina com essa provocação. Se a gente olhar para os nossos espaços de ensino, seja uma sala de aula, um curso, o nosso próprio jeito de estudar, qual é a próxima barreira que a gente pode derrubar? Não tentando consertar a pessoa, mas melhorando o design. Só de começar a buscar essa resposta, a gente já está dando um passo enorme em direção a uma educação de fato universal.